Então, estudo 24, tema volume 25.8. Assim como a criatura possui a unidade humana, quem vive no querer divino possui a unidade divina. Quem faz a divina vontade se torna mãe. Sinto-me toda abandonada no santo querer divino, e apesar das privações de Jesus, minha pobre mente é levada por uma força irresistível a seguir seus atos. Creio que seja a mesma divina vontade que, tendo subjugado a minha, faz seu curso chamando a todos seus atos, como se em atos estivesse fazendo. E eu, seguindo em seus atos, pensava nos primeiros tempos da criação, quando tudo era felicidade no homem, e que, estando na vontade de seu Criador, vivia na sua unidade, na qual tudo podia receber e tudo podia dar ao ente supremo. Unidade significa tudo. Mas enquanto eu pensava assim, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse: Minha filha, nós criamos o homem com a nossa semelhança. Por isso também ele possui sua unidade humana. Por isso se fala, se age, se caminha e outras coisas podem chamar-se os efeitos de sua unidade. Porque uma é a sua vontade, uma sua cabeça, da qual todos os seus atos dependem. Por isso se pode dizer que é a força da unidade de sua vontade que fala, que age, que caminha como efeitos dela. Então, se ele tem, por exemplo, a pessoa pensa, né, raciocina e tem vontade, né? Vontade e inteligência. Ela pensa, eu vou beber água, tô com vontade de beber água. Então, ela tá com vontade e aí ela levanta, se ela estiver sentada, e vai beber a água. Então, o resto do corpo, né, que ela precisou se erguer, andar até o bebedouro, pegar o copo, né, usar as mãos, a boca e todo o resto que participou daquela ação, elas estão sobre os efeitos, mas o que foi a vontade dela, né, que moveu ela para fazer aquele ato, né, ela pensou na mente dela também, né, então vamos lá pegar e vamos lá beber água, vou lá beber água, né, então o corpo respondeu ao comando, como é o efeito disso, né? O corpo está em unidade, então, né? Todos os membros estão em unidade. A vontade, né, de levantar e o corpo vai respondendo, né? Os pés para caminhar, as mãos para pegar o copo, né? A boca que vai se abrir, a pessoa, né? Então, toda aquela questão ali do organismo ali toda respondendo ao comando junto da cabeça que ele pensou, que entendeu que precisa beber água e a vontade, que se a pessoa não tiver vontade, ela não sai do lugar, entendeu? Então, assim, essa unidade humana, está falando que representa a unidade na Trindade, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E eles também têm uma vontade que move tudo, né? Tudo sai do pensamento de Deus, né? Do ad intra de Deus. Tudo que existe, que saiu para o ad extra, para fora, o ad extra é tudo que Deus criou, né? A criação, os animais, as plantas, o sol, a toda a vida humana, tudo, as pessoas, tudo que elas fazem, nosso corpo, como ele é, como ele age, como ele funciona, como ele trabalha, todo o nosso ser, toda a nossa pessoa e todos os acontecimentos, realidades, circunstâncias, tudo é regido pela vontade de Deus. Então, eles também têm um plano, eles têm um projeto, uma vontade que move tudo. Essa vontade move todas as coisas também. Eles têm uma vontade, né, que move tudo. Né, tem um plano que eles pensaram, tudo que acontece, nada é por acaso, né? Fruto do pensamento de Deus. Nós somos frutos do pensamento de Deus, como nós vivemos, como seria a vida humana, né? As funções do nosso corpo, tudo foi pensado por Deus, foi projetado por Deus. Então tem como que era um projeto, né? Como se Deus tivesse em mãos um projeto. E o divino querer é quem executa esse plano de Deus, né? O querer divino, você pode pensar assim, como quem está responsável por executar esse plano de Deus, porque é a vontade dele. Então é muito grande isso, né? Então, do mesmo modo, aí para a gente entender, né, como que age isso, a gente pensa no nosso próprio
ser, para tentar entender, né, como que Deus trabalha, do mesmo modo que nós temos uma unidade também, porque se minha cabeça querer, agora se eu pensar assim, vou levantar a mão direita, e a vontade eu vou querer, né, levantar, eu preciso da vontade de levantar a mão direita, então meu corpo vai e vai corresponder. Se não tivesse essa unidade, se os membros fossem tudo assim, distante um do outro, a minha mão ia para um lado, minha perna ia para o outro, né, eu ia ficar toda desconexa, uma coisa muito estranha, então cada um a mão ia fazer o que ela bem entender, né? Os pés ia para onde bem entender, o meu corpo ia para onde bem entender. Mas não, né? Tem uma ordem, tem um equilíbrio. Não é assim de qualquer jeito. Tem um jeito de andar, tem um jeito de mover as mãos, tem um jeito de mover a cabeça. Então não é assim. Né? Tem que ter um equilíbrio. Se eu vou para um lugar, o meu corpo todo tem que ir junto, né? Não é uma coisa desconexa uma da outra. Então tudo tem que obedecer a cabeça. Para mostrar que também tudo obedece um plano de Deus, tudo o que acontece. Tem um plano ali já, né, embutido, não é uma coisa do nada. Há um monte de acontecimento que acontece do nada, circunstâncias que acontecem do nada, como se escapasse do regime de Deus. Não. Tem um plano sendo executado, tem um plano acontecendo, nós estamos assistindo isso acontecer, né? Então ele vai falar aqui. Então, então pensa assim, o ato único de Deus é esse plano, tá? Envolve tudo, desde lá a criação, né, que a gente vê lá no Gênesis, tudo que aconteceu, tudo já estava nesse ato único. O ser humano está no tempo, né, e a gente vai vendo as coisas acontecer devagar, como se... E não sabemos do futuro, né, a gente vai assistindo um dia de cada vez. E parece que tudo, assim, tem um tempo para acontecer, né, um dia de cada vez. Mas Deus já sabe o final, já está tudo feito, entendeu? Tudo já está realizado. Para Deus não é uma coisa que ainda vai realizar, como se ele ainda não soubesse, como se estivesse na expectativa. No tempo, nós ainda estamos esperando muitas coisas, mas Deus já viu lá na frente, aquilo que nós não somos capazes de ver. Ele já viu tudo feito, o juízo final, tudo decretado, tudo feito. Então, ele sabe de tudo isso. Então, tem um ato único que. E dentro desse ato único está todo o plano de Deus, de como tudo deve funcionar, acontecer. Então, nada que acontece pensa que é uma coisa que escapou do lado de Deus, que até Ruth, mas e as coisas erradas que o ser humano faz? Isso também está calculado nesse plano. A liberdade do homem, as escolhas também erradas que ele vai tomar e o que a justiça fará a respeito. Tudo isso que Deus faz em relação a resgatar um pecador, né, dar chance para a pessoa, já está também nisso. Também a liberdade do ser humano, porque tem um ato único, tem um projeto, tem o plano perfeito do qual ele deveria estar em unidade com Deus e querer, né? As escolhas certas que ele deveria fazer, escolher o bem. Mas Deus também já sabe quem vai escolher o mal. E já está tudo assim, calculado, pesado, permitido, regulado. Não é nada que escapa de Deus. Não tem nada que você possa falar assim, que é o homem que está dominando, que é o homem que está controlando, não. E dentro desse ato único está a vida de cada um de nós como deve ser. Está a vida do Adão, entendeu? Está tudo que Deus já fez, tudo. Está também o fim e o propósito da criação, que é já ver esses filhos da divina vontade também, que ele já sabia que teria esses filhos, né? Já está tudo lá, né? E então, dentro desse ato está também como que nós somos, assim, sabe? Já é tudo ato de Deus, assim, como que a nossa cabeça funcionaria, que a gente teria memória, inteligência e vontade, coração para bater, boca para falar, olhos para ver, ouvidos para ouvir, pés para andar, como nós somos um ato de Deus. Como o ser humano seria, já está dentro desse ato de Deus também, entendeu? E tem um jeito certo de viver cada coisa. Dentro do plano de Deus tem um jeito perfeito de viver cada coisa. Então você pensa você mulher. Tem um jeito de você ser mulher, não é de qualquer jeito. Entendeu? Se a sua mulher, por exemplo, não quer ser mulher, ela tá indo fora, ela tá querendo. Ela não tá concordando com a vontade de Deus, ela tá indo contra. Porque se ela for lá no ato único de Deus, como que Deus me pensou mulher? Ah, Deus pensou a mulher nessa posição. Como que ele pensou a mulher lá no dentro do casamento, né?
como auxiliar do esposo. Então, tem no ato único de Deus, já foi tudo pensado. Como que seria a mulher? Como que Deus projetou uma mãe? Né? Corrigir o filho quando precisar, cuidar do filho, educar o filho. Então, tem um jeito de viver já dentro desse plano de Deus. Então, o filho da divina vontade entra nesse ato único, que é ir ver nesse plano e pôr no seu giro, né? Que é os pensar, pôr seu eu te amo, que é concordar com Deus, concordar com tudo que ele fez. Então, por exemplo, quando a Luísa tá lá pensando no Adão, ela tá com a cabeça lá pensando no Adão, né? Ela tá entrando nesse ato único de Deus na hora que criou o Adão. Para que criou o Adão? Como que era essa vida com Adão, né? O que Deus, né? Como que era esse convívio deles, né? Os primeiros tempos da criação, então ela está entrando nisso, né? Ela está, e é como se tivesse acontecendo naquele exato momento, né? Que ela está colocando ali também o seu eu te amo, ela está concordando com Deus, está concordando com o plano de Deus, com tudo que Deus permitiu que acontecesse, né? Então, ela está passeando nesses atos de Deus. É isso que o Filho da Divina Vontade faz. Ele entra em tudo e concorda com tudo, e ama tudo, e repara tudo, né? E vai conhecendo todo esse plano de Deus, né? E ama esse plano de Deus, concorda com esse plano de Deus, desfia tipo esse plano de Deus. Então é isso que o Filho da Divina Vontade faz. Ele assiste, ele recebe, ele contempla aquilo que Deus já fez em todo e tudo. E por todos, talvez aquilo que a própria pessoa não valorizou, ela valoriza em nome daquela pessoa. Nossa, o Adão não valorizou isso. Nossa, era só o Adão ter corrigido a Eva, ter falado para Deus que a Eva estava oferecendo coisa errada para ele. Era só ele ter, né, sido corajoso, né, e assumido ali, sendo humilde, assumiu o erro dele, então, né? Então, mas ele não, ele se fechou e tal. Aí você fica como que se corrigindo, pensando em como que Deus esperava da pessoa naquele momento, que seria correto, né? Então você tá, tipo, reparando também aquilo que o outro não teve aquela luz, não teve aquela abertura naquele momento, entendeu? Então é isso que o filho da divina vontade faz. Você só passeia naquilo que Deus já fez. Você não põe nada de novo seu, você não cria nada, tudo já foi feito. Você recebe essa vida que Deus já deu. Então, e você também é um ato de Deus. Então você não vê pecado em você ir no banheiro, né, fazer suas necessidades. Isso é um ato, você é um ato único de Deus. Você respirar, você ir no banheiro, você está funcionando, né? Seu intestino sua mente está pensando, né? Você vai lá e toma um banho, precisa tomar um banho. Então você está correspondendo a Deus, a esse ato, porque você sabe que é Deus que colocou você com essa necessidade de tomar um banho, que te deu a água. Aí você vai pensar na água, é Deus que deu água. Para que Deus deu água? Para a gente limpar nossa casa. Não tem nada de errado nisso. Então você vai estando em unidade com Deus, porque você vai entendendo porque você vai pensar no que Deus pensou quando ele trouxe isso para você, que para que Deus trouxe água para a terra? Para matar nossa sede. Então eu vou agradecer a ele. Aí você faz os atos completos, agradecendo a Deus que te deu a água, limpando a casa, agradecendo a oportunidade de poder limpar a sua casa, limpando o seu corpo e agradecendo a Deus por poder lavar o seu corpo. Então você vai correspondendo tudo que Deus já deu, né? Você vai entrar no plano de Deus e vai falar, olha, o plano de Deus é para mandar isso, foi para isso, 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 isso. Você vai compreendendo, olha que bem, que graça que ele fez chegar até nós, né? Que maravilha, né? Entendeu? Então, e nós criamos um homem com a nossa semelhança justamente para a gente conseguir compreender isso, né? Ter entender. Porque tudo tem uma ordem, umas coisas funcionam não desconexas, uma coisa tá ligada à outra. Do mesmo modo que a gente entende que tem uma vontade nossa que move as coisas, tipo assim, a nossa cabeça pensa e o nosso corpo obedece, não é uma coisa que cada membro do nosso corpo faz o que quer, tem alguém que comanda a parada aqui, né? Pra gente entender também que tudo que acontece tem um Deus que comanda, tem uma vontade que move tudo, né? Você compreender que tem uma vontade que move tudo, entendeu? Porque uma é sua vontade, aí está te explicando, acontece também como no Sol. Desde a altura de sua esfera, um é seu ato de luz, a finalidade do Sol, né? E como possui a unidade da luz, dada a ele, por seu Criador, e quanto é um só ato, né? Simplesmente está lá iluminando, todos os dias. Só isso, né? Mas é a função dele. Ele é um ato, né, de Deus, ali, o Sol, que está iluminando a Terra. Mas muitos são seus efeitos, né? Faz bem para as plantas para a gente, para a vitamina D no nosso corpo.
Faz bem para a terra, faz bem para a água, faz bem para tudo, né? Para o ar. Tantos efeitos que o sol faz, né? Se a gente for olhar. Então, agora, para quem faz e vive minha divina vontade, cessa o querer humano. Sua vida termina. Então, quando a gente está no que é vontade humana, a gente está fora dessa unidade. Porque é como se a gente achasse que é nós que controlamos tudo pela nossa vontade, né? E não entendemos que é Deus que está no comando de tudo, ou não amamos essa vontade de Deus que tudo rege, que tudo governa, né? Que tudo tem um para quê, até nas coisas ruins que acontecem. Deus já viu tudo e permitiu. Se tiver a Terceira Guerra Mundial, Deus permitiu ela, entendeu? Então, assim, e tem um para quê ali. Então, tem um bem que vai tirar de tudo. Então, tudo, Deus está vendo, Deus está controlando, né? Governando sobre tudo. Então, a, a gente fica fora dessa unidade quando a gente não está ligado à vontade de Deus, porque não ama, não concorda, não entende. Às vezes a gente pensa assim que é pecado alguma coisa que a gente faça, né? Dormir, sei lá. é, Algumas coisas assim não vê, né? Que é divino, assim, não vê o bem naquilo, né? Não vê que aquilo ali é Deus que está te dando aquilo, que não entende que é Deus que está te mandando aquilo, não agradece, não reconhece que é Deus que está te dando aquela oportunidade. Enfim, então, agora, para quem faz a minha divina vontade, cessa o querer humano, sua vida termina. Não tem mais razão de existir. Então, a gente perde a razão, né, de nossa opinião humana, né, de pensar diferente de Deus, de querer mudar as coisas, de pensar assim, "Ah, se eu fosse Deus, o sol seria cor-de-rosa, né? Ah, se eu fosse Deus, aqui eu mudaria isso na Terra, não teria isso, não teria aquilo, seria diferente, não teria nunca uma guerra. Se eu fosse Deus, não, eu ia impedir que tivesse guerra. Deus permitiu a guerra. Deus permitiu ter a guerra, é um flagelo por causa dos pecados dos seres humanos. Os seres humanos, com suas ações, atraiu isso. E Deus permitiu as consequências, que a gente tivesse as consequências da nossa liberdade. Qual que é o problema da guerra, então, nesse sentido? Se Deus permitiu, ele já pesou a mão, já calculou, né? E já tirou um bem de tudo isso, né? Então, assim, você não tem problema com nada nessa terra. Com nada. Nem com uma barata que é meio nojenta, mas você não diria para Deus que não teria barata na terra, né? Tipo assim, mesmo você não achando ela feia, repugnante, te fazendo correr, mas você não teria problema com ela, porque tem uma razão dela existir, entendeu? Então você perde a sua razão de questionar a Deus. Essa razão que quer questionar as coisas, né? E que não... Então, a sua vida, onde você mora, onde você vive, com quem você vive, a estrutura que você vive, você não tem problema nenhum com isso, você vê que tudo é a vontade de Deus, né? Tudo que te acontece tem um querer, ou então você está unida à vontade de Deus porque você aceita tudo que te acontece e tem um bem ali, né? Então você não diria, eu queria ter outra vida, eu queria ser rica, eu queria morar em tal lugar, eu queria nascer em outro país. Você não tem essa razão. Por isso que o excesso é o querer humano, porque o querer humano que é contra Deus, é o querer humano que não vive em unidade com Deus. Ele não concorda com Deus, ele acha que como se Deus assim estivesse dormindo, ou uma coisa que Deus deixou passar, mas que não deveria permitir, né? Ele questiona Deus, né? Então, você para de questionar Deus, né? E entende que tudo tem um para quê. E Deus já sabe de todas as coisas e vai tirar o bem de tudo. Então, não tem mais razão de existir porque começa a vida da unidade da minha. Então, você percebe que a sua vida tem unidade com Deus, que tudo é Ele. Porque você não se vê separada mais dele. Porque enquanto o homem se vê separado dele, ele acha que quando ele faz uma coisa, é ele que está fazendo. Ele não vê Deus, né? Assim, a unidade com Deus. Ele não sente essa unidade. Mas aí, quando você tira, né, morre para essa vontade humana que só vê trevas e começa a ver a luz, aí você está em unidade com Deus, você começa a reconhecer Ele. Assim, e assim como a minha, é um só ato. E tudo que criou ou pode fazer, podem se chamar os efeitos desse ato só. Por isso, a alma vivendo nessa unidade do meu querer divino, como em seu próprio centro, né, tendo no seu coração, no centro do seu coração, encontra-se todos os efeitos do ato único dele. Então, você está em tudo, porque você concorda, você ama, você aprecia, né? Você considera.
né? Então você está assim, em unidade com Deus. Não tem nada que aconteceu. Você pode pegar a Bíblia do Antigo Testamento até agora e não vai ter nada que você vai falar assim, isso eu não concordo, não teria dilúvio, não teria isso, não teria aquilo. Você está em unidade com Deus porque você você, né, tá vendo todos os efeitos dele, porque você vai ver, olha que isso gerou, olha por que que isso aconteceu, olha o bem que isso gerou, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha que bom. Então, assim, você não tá em desunião, né? Como é belo ver esta criatura em todos os efeitos que sabe e pode produzir na sua vontade. Então, você consegue ver os efeitos, a luz que isso gerou, o bem que isso gerou, né? E você consegue apreciar isso, né? Sem, porque você concorda, porque você olha para o plano querendo o plano, você não olha para o plano pensando em corrigi-lo. Você olha para o plano querendo só conhecê-lo e amar. Você nunca mudaria nada, né? Ela corre na luz do sol como efeito de nosso querer. Então, você aprecia o sol como ele é. Você ama o sol, você ama o que Deus fez, né? Você ama, 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 ama como as coisas são, no céu, no mar, então você corre em tudo, né? No vento, em tudo, corre como a vontade humana corre em todos os atos humanos. E como a luz do sol corre em todos os seus efeitos, assim a alma corre no Fiat em todos os efeitos que ele possui e produz, que é justamente esse entendimento que você vai tendo de tudo, apreciando, amando. Se você é uma pessoa que antes brigava com tudo, se chovia, você brigava. Você não vai brigar mais, ao contrário, né? Tudo por ser perfeito, é lindo, é maravilhoso, é um bem. Você só vê o bem, só vê o que isso está te produzindo de bem. Então você consegue facilmente ver os efeitos, porque você não está mais naquela escuridão de só já achar ruim, né? Que aí você não consegue apreciar nada. Mas você consegue agora ver o bem, a luz daquilo, né? Eis porque viver nosso querer é o maior prodígio, e se na nossa divindade quisesse fazer algo maior, não poderia, nem encontraria outra coisa maior, mais prodigiosa, mais potente, mais bela, mais feliz que nosso querer para o poder da criatura. Então, tudo foi feito para esse propósito. Deus viver e habitar no homem. Não tem coisa mais grandiosa que isso, né? O querer divino também possui uma criatura e ela poder assistir tudo o que Deus fez, né? O plano de Deus e amar e entender e compreender, né? Então, porque como dá a nossa divina vontade, damos tudo. Então a pessoa abraça tudo. Tudo, 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 tudo. E o seu poder faz eco no fundo da alma e forma-nos a nossas imagens mais bela. O eco da pequenez humana. Então, é uma pequenez humana correspondendo a Deus. Mesmo a gente tão pequeno, não conseguindo abraçar tudo. Porque a gente não vê tudo de uma vez. A gente toma tudo, mas nem tá vendo tudo. Às vezes Deus te permite um momento que você apreciou o sol. Te levou para um lugar para passear e você apreciou, tava lá vendo o mar. E amando ao mar e meditando sobre o mar, que Deus fez o mar, né? E apreciando são pequenas coisas que você vê, né? Mas quem disse que porque você não vê as outras, você não abraça? Porque é na intenção, né? Pela intenção, pela união, porque você concorda com o plano de Deus, você sabe que Ele está em tudo. Então, a sua intenção é Jesus que faz isso por nós. Ele alcançou tudo por nós. Ele abraçou tudo por nós, né? Então, você tem que crer, né? Faz um só com o nosso, de modo que unindo-se ao nosso primeiro ato, porque você vai para o primeiro ato. O que que é o primeiro ato? Tipo assim, o propósito para que Deus fez tudo. O que que ele pensou quando fez tal coisa? Quando ele fez você com o seu corpo, que move, que fala, o que que Deus pensou? O que que ele pensou quando ele te criou? Entendeu? O primeiro ato foi para te amar e você amá-lo de volta, né? Então tudo é amor de Deus, é um transbordamento, né? Então você vai lá pro início do início do início, assim, você vai ver lá no princípio do princípio, assim, do porquê que ele fez tal coisa, entendeu? Corre e se difunde em todos os efeitos que produz o ato único de Deus, entendeu? Então você vê assim, ó, o sol nos iluminando, que lindo, que maravilhoso, que bom esse calor do sol. Você está apreciando o efeito. Mas quando você pensa no que Deus fez, quando Deus disse, faça-se a luz, por que que Deus fez o sol? Para isso e para isso, para isso, por amor a nós e tal. Aí você está indo lá para o primeiro ato, né? Que é a intenção que ele fez tudo. Porque quando você faz uma coisa, você tem uma intenção, né? Quando você faz um bolo, o bolo pronto ali na forma, é o efeito, né? As pessoas vão comer, vão falar que delícia, vão apreciar.
Mas qual a intenção que te moveu a fazer aquele bolo? O que que você pensou no início quando você estava preparando aquele bolo? Ah, eu quero fazer esse agrado para minha família, né? Eu queria muito dar esse carinho para eles. Isso é Deus, assim é Deus, tá? O que que ele pensou quando fez isso, tá? Então, então assim, é bem forte, né? Então, depois disso, meu amado Jesus fazia-se ver como um pequeno menino, a qual, pondo os braços ao meu pescoço, me disse: minha mãe, quem faz a minha divina vontade se torna mãe. Meu feito divino a embeleza, a transforma. E Nossa Senhora sabia o profundo de tudo que Jesus estava fazendo. Ela não estava vendo só o exterior da vida de Jesus, ela sabia o porquê que ele estava vivendo tudo aquilo que estava vivendo, né? Então, meu fiat divino em beleza, transforma e a torna fecunda, de tal modo a dar-lhe todas as qualidades para ser verdadeira mãe. E eu me vou formando essa mãe com os reflexos do sol do querer divino, e me glorio e tomo tanto gosto em chamá-la mamãe minha, e não só escolho por minha mãe, senão que chama tantos outros pequeninos, e lhes dou a minha mãe por mãe deles. Interessante. Enquanto isso dizia, fazia-se ver em torno de mim tantos meninos e meninas, e o menino Jesus dizia-lhes: esta é a minha mãe e a vossa. Aqueles pequenos faziam festa e se estreitavam todos ao meu redor junto com Jesus. Nossa, gente, não lembro desse trecho. E Jesus continuou: estes pequenos que você vê não são outra coisa que o primeiro grupo dos filhos do meu querer divino. Gente, ele falou isso para Luísa. E mostrou para ela um monte de pequenininhos, como que fossem filhos dela também. Eu acho que ele tá falando da gente. Olha só, esses pequenos que você vê não são outra coisa que o primeiro grupo dos filhos do meu querer divino. Eles todos serão pequenos, porque minha divina vontade tem virtude de conservá-los frescos e belos, como saíram de nossas mãos criadoras. E como chamou a tua pequenez a viver nela, é justo que como primeira, né, que ela é primeira, seja a pequena mamãe dos pequenos meninos. Olha isso. Nunca vi esse trecho. Não lembro dele. Incrível.